A paz do Senhor, povo de Deus. Lucas, capítulo 10, vai contar a história do bom samaritano. A epígrafe fala bom samaritano. Mas quem é que foi que intitulou esse homem como bom? Porque o narrador da história é o próprio Jesus. E em momento algum ele fala que o samaritano era bom. Ele diz que desceu um sacerdote e não atendeu o homem que estava caído. Desceu um levita e não atendeu o homem que estava caído. Veio um samaritano, parou, atendeu, colocou azeite, deu vinho para ele beber, colocou na cavalgadura, levou até a estalagem, lá deu 2 denários e depois ainda disse que quando ele voltasse pagaria tudo que houvesse gastado a mais, com o cuidado com aquele homem. Não mandou que o homem saísse da estalagem depois de curado, depois de bom, mandou esperar lá, e partiu. O bom samaritano é um título que todo mundo conhece essa história como bom samaritano. Ora, claro, o ato dele foi um ato de bondade, mas há um texto bíblico que fala assim: bom mestre, se referindo a Jesus, e Jesus repreende dizendo: por que me chamais de bom? Bom é Deus que está no céu. E agora, como resolver isso? O samaritano era bom, Jesus conta uma história a respeito desse homem, e lá na frente ele repreende dizendo que bom é Deus que está no céu. Como é que a gente resolve isso? Bom, fácil. Primeiro ponto é que em momento algum do texto do bom samaritano, Jesus chama ele de bom. A epígrafe é colocada pelo organizador da Bíblia, mas o texto, na íntegra, no grego, não trata o bom samaritano de bom. Se você ler em português mesmo na sua Bíblia, você vai ver lá no finalzinho, que quando ele termina a interlocução, ele vai perguntar qual dos 3 agiu para com o próximo da maneira correta. E ele vai dizer que foi o samaritano, que agiu com misericórdia. Então o adjetivo sobre o samaritano é misericordioso. Bom, então quer dizer que o homem não é bom, porque Jesus falou que bom é Deus que está no céu? Quando Jesus disse que bom é Deus que está no céu, ele quis dizer que Deus estando no céu e vendo toda a plenitude da glória, ainda assim ele era bom porque ele nos amava, nos tolerava, nos perdoava, porque nós somos muito pequenos em relação à glória, nós somos muito falhos, e com tudo isso Jesus ainda cuida de nós, ainda gosta de nós. Bom, muito bem. Como resolver então? O homem nenhum é bom. Então é isso que nós temos como conclusão? Também não é isso. O homem ele tem capacidade de ser bom se for dotado com a graça do Espírito Santo. Com a graça do Espírito Santo ele pode ser moldado. Bondade e misericórdia são atributos divinos. Então um homem sem o Espírito Santo ele vai ser tendencioso ao mal e ao pecado. Mas com o Espírito Santo agindo em sua vida, e para isso o homem tem que permitir, não adianta só o Espírito Santo querer. Com o Espírito Santo agindo em sua vida, ele vai ter atos de bondade e atos de misericórdia. Embora seja falho, embora seja humano, a plenitude é só em Deus, mas há a possibilidade do Espírito Santo trabalhar e moldar essa pessoa. Para ser moldado eu tenho que ser crente? Olha, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Agora, para dar lugar ao Espírito Santo, você tem que ser crente em Jesus. Não tem como você ter amizade com o Espírito Santo e ser inimigo de Jesus. Você tem que ter paz com Jesus, fazer amizade com Ele, comunhão com Ele. Então, se você está afastado, ou se você ainda não é um crente, você precisa desse entrosamento, para que o Espírito Santo possa vir e fazer morada em você, possa ter amizade contigo, possa ter liberdade com você. Então, homem nenhum fora de Jesus consegue ter atos de bondade, bondades paliativas, porque o Espírito Santo insiste com toda a humanidade. Agora, bondades onde você consiga ter um padrão de comportamento a ponto de ser testemunha de Jesus, aí você tem que ser um ouvinte da voz do Espírito Santo e um praticante daquilo que Ele te pede. 2 atributos aprendemos hoje: bondade e misericórdia, atributos de Deus. Aprendemos que o homem é falho, mas se com o Espírito Santo ele se deixa moldar, se assim ele permitir, tem que permitir, O Espírito de Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Se moldado pelo Espírito Santo, ele trabalha com bondade e com misericórdia na sua vida, faz com que você se torne um ser assim. Agora, outro detalhe importante é o seguinte: o homem era samaritano. O samaritano era um personagem rejeitado na região de Israel, porque era inimigo de Israel. E o Espírito de Deus usa um samaritano. O que ele quer nos dizer com isso é que ele pode usar a quem ele quiser. Ele chama quem quiser, usa quem quiser. Você que está afastado, você que se julga não merecedor da graça de Deus, eu quero te dizer hoje: Deus usa quem quer. Ninguém tem que se meter com a sua vida. Deus usa quem quer, Faça as pazes com Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ser fortes, firmes, porque a alegria do Senhor é nós estarmos fortes,
né? Não é a alegria, não é quando Deus está alegre que eu fico forte. É a alegria do Senhor, é a minha força. Deus fica alegre quando eu sou forte, tá? É assim que se interpreta o versículo. Então fique na paz do Senhor, seja forte, pregue o Evangelho, demonstre que você quer amizade com o Espírito Santo, fale com ele é teu amigo, ele está aí para te consolar. Quando Jesus morreu na cruz e foi pregar aos espíritos que estavam em prisão, né, e levou o cativo o cativeiro, ele avisou que quando morresse viria um outro Consolador, mas naquele interlúdio de tempo o Consolador ainda não estava aqui, e ainda assim Deus, na sua total capacidade, cuidou de todos nós, cuidou daqueles que estavam aqui. Jesus morto, pregando aos espíritos em prisão, e o Espírito de Deus ainda não tinha sido enviado, porque ele não foi para o Pai, mas ele já cuidava de nós na sua total sabedoria e no seu total poder. Deus é tremendo e a nossa mente não é capaz de imaginar tudo que ele é capaz de fazer. Mas guarde isso, fique com água na boca para a próxima lição, porque Deus quer trabalhar na sua vida. Fique na paz do Senhor.